Neale Donald Walsh, Impaciência Espiritual. Meus queridos amigos, contentamento é um ótimo lugar para mim. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando estar lá. E quando, ou se, elas alcançam um lugar de contentamento, elas estão dispostas a deixar as coisas descansarem ali mesmo. Chegar ao contentamento é o suficiente para uma vida. É mais do que suficiente. É realmente uma conquista extraordinária e, verdade seja dita, a maioria das pessoas não consegue. Então por que continuar? Porque, em um sentido, não ficar contente com contentamento? Bem, é claro, você não pode continuar se você não estiver contente com o contentamento, porque isso significa, por definição, que você não atingiu o contentamento. Então, a primeira coisa que podemos entender sobre a razão para continuar é que isso não tem nada a ver com o estado de contentamento de alguma forma não ser suficiente. Não tem nada a ver com necessidade, ou frustração, ou insatisfação com quem ou o que somos. Se nosso desejo de seguir em frente com nossa própria evolução brota de um desses sentimentos, então podemos ter realmente nos movido para trás. Ou, talvez, nunca chegamos, afinal, ao lugar onde imaginávamos estar. Então, a primeira mensagem que recebemos quando chegamos ao lugar na jornada evolutiva chamado contentamento é que, como conversas com Deus diz tão perfeitamente, não há lugar para onde tenhamos que ir, nada que tenhamos que fazer e nenhuma maneira de sermos, exceto exatamente da maneira como estamos sendo agora. Resumindo em sua essência, isso se traduz em uma questão simples de autoaceitação. No entanto, para a maioria das pessoas, a autoaceitação não é uma questão tão simples. Na verdade, pode ser a coisa mais difícil de se alcançar na vida. É por isso que é uma realização tão maravilhosa para um ser atingir um estado de contentamento. E ser capaz de sustentar tal experiência é um sinal de maestria inicial. No entanto, há lugares mais grandiosos para os quais uma alma pode viajar. Há experiências mais grandiosas dentro da estrutura da vida humana que podem ser tidas. E o estado de contentamento não é de forma alguma um estado de vigília total. Ou, para colocar em outras palavras, autoaceitação não é igual a autoconsciência. Aceitar a si mesmo como você é atualmente não significa que não exista uma versão melhor de si mesmo que você possa experimentar. Significa simplesmente que você está satisfeito consigo mesmo e que não precisa ir mais longe, não precisa ser mais, não tem nenhuma exigência autoimposta ou imposta por outros para ser de alguma forma ainda melhor. Isso significa que você entendeu a nona ilusão dos humanos. A superioridade existe. Você se lembrará das 10 ilusões dos humanos do livro Extraordinário, Comunhão com Deus. 1. A necessidade existe. 2. O fracasso existe. 3. A desunião existe. 4. A insuficiência existe. 5. O requisito existe. 6. O julgamento existe. 7. A condenação existe. 8. A condicionalidade existe. 9. A superioridade existe. 10. A ignorância existe. As 5 primeiras são as ilusões físicas, tendo a ver com a vida em seu corpo físico. As 5 seguintes são as ilusões metafísicas, tendo a ver com realidades não físicas, ou ideias mantidas em sua mente. A ideia de que a superioridade existe pode criar uma necessidade dentro da mente de experimentar algo diferente do que estamos experimentando agora. Essa necessidade também é uma ilusão. É a primeira ilusão dos humanos, e a falsa ideia na qual todas as outras falsas ideias sobre a vida são baseadas. É o primeiro erro. É o primeiro mal-entendido. E, em certo sentido, o pecado original. É claro que não existe pecado. O termo é usado aqui como uma figura de linguagem. Então, contentamento é um estado de ser no qual percebemos que superioridade é uma ilusão. É impossível ser superior exatamente ao que você está sendo agora. Esta é outra maneira de dizer que todas as coisas são perfeitas no mundo de Deus. Deus não precisa que nada seja diferente do jeito que está sendo agora. Por que, então, se preocupar em mudar? Porque se preocupar em mudar qualquer coisa, muito menos a nós mesmos. A razão para mudar é a mesma que a razão para fazer qualquer coisa.
Conversas com Deus nos diz que há apenas uma razão para fazer qualquer coisa: anunciar e declarar, tornar-se cumprir, expressar e experimentar a próxima versão mais grandiosa da maior visão que já tivemos sobre quem somos. Conversas com Deus coloca isso sucintamente na seguinte frase: cada ato é um ato de autodefinição. Isto é profundamente verdadeiro, e é compreendido por muito poucas pessoas. É abraçado por menos ainda. É importante perceber aqui que maior não significa de forma alguma melhor. Uma coisa ser maior não equivale a uma coisa ser superior. Maior significa simplesmente isso: maior. Dentro do contexto da declaração acima de Conversas com Deus, significa uma versão maior da maior visão que já tivemos sobre nós mesmos. Uma árvore não é melhor porque é maior hoje do que era há 15 anos. Ela simplesmente cresceu. Ela não se tornou melhor do que era antes. Ela não é de forma alguma mais legal ou mais sábia do que era quando era uma muda. A árvore não sabe nada mais agora do que sabia então. Mas ela cresceu. Ela se tornou mais do que sempre foi, desde o começo. Ela está simplesmente exibindo mais árvore. Ela não se tornou algo diferente do que era, mas se tornou mais do que era. A razão para um humano mudar não é se tornar melhor, mas simplesmente se tornar uma versão maior do que aquele ser já é. Este processo de se tornar maior é o processo de crescimento, e crescimento é o processo da própria vida. Portanto, você não poderia parar o processo se quisesse, sem parar a própria vida, e isso é algo que você não pode fazer. No entanto, você pode diminuir a velocidade. Não em termos reais, mas em termos da ilusão que você está vivendo, que você chama de vida humana. Em termos reais, você sempre foi, e agora e sempre será, exatamente o que você é agora: divindade, ao máximo. Você não pode ser parcialmente divino, pois a divindade é um estado de ser que é indivisível. É irredutível. É a própria totalidade. É o tudo em tudo sendo tudo em tudo. No entanto, dentro da ilusão que o tudo em tudo criou, chamada tempo, espaço e vida física, você pode desacelerar sua experiência de quem você é, e você faz para que você possa experimentar a experiência mais completamente, mais duradouramente, mais divinamente, do que você poderia se você a experimentasse tudo de uma vez. Quando você entende isso, você entende a razão pela qual você criou todas as ilusões, incluindo a ilusão do tempo. Quando você desacelera a vida, você não desacelera a vida de fato, mas apenas sua experiência dela. É como rodar um DVD em câmera lenta. Cada imagem já está no DVD. Você está simplesmente dizendo à sua máquina de reprodução para passá-las pelo scanner mais lentamente. A consciência é a máquina de reprodução da sua mente. Quanto mais alta for sua consciência, mais imagens você vê de uma vez. É como olhar para uma tira de filme, disposta sobre uma mesa de luz diante de você. Você pode olhar para o filme um quadro de cada vez, com uma lupa, ou pode olhar para a tira inteira e ver todos os quadros de uma vez. Os quadros existem simultaneamente, mas você pode, se desejar, vê-los sequencialmente. Assim, a realidade na mesa diante de você é sequencial. Na próxima semana, exploraremos o segundo passo da autoconsciência: ampliação. Com amor, Neale.